Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Engenharia, um videocast do Portal Metrópolis. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e dessa vez nós estamos em Salvador, na Bahia, para cobrir a 79ª Semana Oficial de Engenharia e da Agronomia, SOEA, o maior evento nacional do setor. Aqui no Voz da Engenharia, a gente conversa com muita gente interessante sobre inovação, tecnologia, habitação social e tudo que envolve a criação de soluções para o futuro sustentável. Bom, e no episódio de hoje, nesse episódio, eu estou aqui para falar sobre o COP30, né, que é uma reunião super importante que reúne líderes do mundo inteiro, de vários países, para discutir e avaliar as ações e políticas públicas de adaptação a mudanças climáticas. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, eu estou recebendo aqui no estúdio do Metrópolis duas mulheres que acompanham de perto a região do Norte, né? Elas fizeram história ao se tornarem as primeiras mulheres eleitas a presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos seus respectivos estados: Adriana Falconeri, presidente do CREA Pará, Alzira Miranda, presidente do CREA Amazonas, e se auto-intitulam donas da metade do país. E são. Sejam muito bem-vindas. Obrigada a todos que nos assistem, é uma honra estar aqui. Espero contribuir para que a gente fale um pouco mais da região norte, o quão ela é importante para todo o cenário do Brasil e mundo. Eu gostaria de agradecer, é uma honra estar falando para vocês, conversando com a minha parceira de jornada, quem me ajudou, quem me deu apoio e me orientou durante essa trajetória. E quero te agradecer por estar aqui nessa tarde de hoje conversando conosco. É um prazer enorme, queria agradecer também ao convite do Confea, no nome da Marina, no nome do presidente Vinícius, que tem sempre nos dado muito apoio e muitas oportunidades de falar um pouco do norte do Brasil. Obrigada. Ótimo. Adriana, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Qual a importância do Brasil, mais precisamente da nossa região Pará, receber a COP30? Então, a Amazônia ela é os olhos do mundo, né? Hoje nós estamos em evidência aí mundialmente, é o maior bioma, o mais completo, mais diverso já encontrado no mundo, e nós temos esse papel essencial. E nós, enquanto conselho, a gente precisa fazer com que os nossos profissionais também entendam essa importância e a importância das nossas profissões para que a gente tenha o equilíbrio da temperatura, que hoje a gente não sabe se vai chover, se não vai. Uma hora chove demais, outra hora Brasília está 160 dias sem uma gota de água. Exato, então já estamos nos eventos severos e a gente precisa, enquanto classe tecnológica, trabalhar ações que envolvam toda a cultura, a postura das pessoas, tanto do cidadão comum quanto nós, enquanto profissionais. A gente precisa achar as soluções para que a gente, de fato, tenha o equilíbrio da temperatura. Agora, Alzira, na COP30 serão discutidas metas de acordo do Acordo de Paris, né? O Brasil se comprometeu com alguns pontos, eu queria até mencionar aqui para a nossa audiência: reduzir emissões de gases de efeito estufa, alcançar o fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, ou seja, está logo ali, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética. É muita coisa. Em que pontos a gente já avançou e o que a gente ainda precisa de um olhar especial? Eu acredito que a gente ainda não avançou, infelizmente. Os dados recentes mostram que as queimadas aumentaram, mostram que as mudanças do clima, como já citado pela Adriana, aumentaram. Hoje a gente está no Amazonas, por exemplo, tendo a maior estiagem da história. O nosso Rio Negro, ele já desceu em torno de 12,25 metros. Então, assim, é muita coisa. Hoje a gente já tem municípios que estão isolados porque nós não temos água, considerando que no Amazonas as nossas rodovias são os rios. Então, nós estamos dentro de uma catástrofe mesmo, se a gente considerar o tanto que isso tem abalado as sociedades. A gente está vivendo um mundo absurdamente desequilibrado ambientalmente. Ainda há pouco eu participei de um podcast falando sobre sustentabilidade. A gente precisa entender que sustentabilidade é o equilíbrio entre 3 pilares: ambiental,
social e econômico. O que a gente vê hoje é que as pessoas elas esqueceram que a gente vive num mundo onde vivem outras pessoas, então esqueceram do coletivo. Hoje as pessoas estão muito egoístas. E quando eu falo de pessoas, são pessoas que fazem com que o mundo seja populoso. Então, o que a gente fez de diferente para diminuir a pressão na atmosfera? O que a gente fez de diferente para diminuir os gases de efeito estufa, em especial o CO2, que é o gás responsável pelas mudanças climáticas? O que a gente tem feito de diferente? Então, o que a gente avançou? Eu acredito que a gente não tem avançado muito. Embora nós, como engenheiros, possamos colaborar bastante, especialmente se a gente entender que a gente pode desenvolver tecnologias que possam agregar e atender às nossas demandas. Entender do nosso papel social dentro dessa cadeia. Nós temos a cabeça pensante, estudamos para criar soluções, só que a gente ainda não entendeu, é o que eu penso, assim, que a gente, enquanto profissional, nós estamos aquém à sociedade. A gente fica ali no nosso mundinho, no computador. Nós que somos da exatas, a gente tem uma dificuldade de se relacionar, de interpessoal, e a gente precisa trabalhar isso. Então, esses eventos eles vieram para mudar a nossa cultura. A gente se encontrar como cidadão comum, entender da nossa importância enquanto engenheiro e se mudar para que a gente possa ter essas relações interpessoais mais abrangentes e conseguir, de fato, ser protagonistas dessas pautas, estar nas pautas públicas que a gente nunca está. Certo. O que vocês acham das inovações tecnológicas? O que é preciso, né, para a gente poder alcançar essas metas? A gente fala do norte, né, mais precisamente, porque a gente tem um olhar estratégico para o norte, mas responsabilidade de todo o país, né? Essas mudanças climáticas afetam todo o país. O que a gente precisa inovar tecnologicamente? Como isso pode ajudar a gente a atingir essas metas? Então, eu acredito que inovações já existam. O que a gente precisa é regionalizar essas inovações. O mundo, ele vive momentos diferentes. Aqui mesmo na SOEA, o primeiro dia, nós tivemos uma palestra em que nos trouxe muitos exemplos de tecnologias de ponta que já estão sendo utilizadas no mundo e que todo mundo acredita que só vai ser possível adotá-las no futuro. E uma mensagem que foi passada durante essa palestra foi que nós não podemos pensar que o presente a gente só pode ter ações que a gente previa no passado. A gente precisa pensar que no presente eu preciso mesmo trazer soluções que são consideradas por muitos de nós, e quando eu falo muitos de nós, eu estou falando das pessoas brasileiras, como coisas que só vamos ver no futuro. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade presente, a gente já consegue conter muitas ações que estão sendo realizadas, impactantes e que são impactantes socialmente, que são impactantes ambientalmente e que acabam, por isso, sendo impactantes na economia. Imagina que a gente vive as ODS, né, que foram propostas para 2030, e todo mundo começa a conversar sobre cada uma delas como se 2030 estivesse muito longe, mas não está. Já daqui a 6 anos nós chegamos em 2030. Qual ou quais dos objetivos, ou qual objetivo a gente já alcançou de fato? Na minha concepção, nenhuma. Nenhum dos objetivos foram alcançados, e eu temo que em 2030 nós não cheguemos nem em 50% de se apropriar de um deles. Infelizmente, o que nós temos é um pessoal preocupado com tecnologias de ponta que sejam facilitadores de vida, mas que de modo que eles atendam o que a gente chama de tecnologia sustentável. Nem toda tecnologia é sustentável. Tem tecnologia que traz benefício para o homem, mas que traz muito prejuízo para a natureza. A gente precisa entender que tudo aquilo que não dá em árvore é tecnologia. E se faz bem para o ser humano, é tecnologia. Agora, as inovações, elas precisam prever esse equilíbrio
social, econômico e ambiental. E precisam ser exequível. Quando a gente fala de regionalidade, de região, nós, como representantes de metade do Brasil, Pará e estado do Amazonas, é muito específica a nossa região. Temos a pior logística do Brasil. O Pará é um pouco menos pior do que o Amazonas, que ele consegue ser maior que o Pará. Então, para você se ir para um outro local, eu estou doente numa tribo, numa comunidade, você não chega à capital. Você vai morrer porque você não vai conseguir ter acesso à saúde básica, ao saneamento básico, água potável. Temos os maiores rios aí do mundo, o maior aquífero do mundo está no estado do Pará, né? Está na nossa região, e nós não temos água potável. Então, assim, existe um contrassenso, né? É um negócio totalmente discrepante, porque nós temos, em matéria-prima, somos gigantescos, os maiores biomas e tudo mais, nós não temos essa parte do exequível. Vou dar um exemplo na minha cidade de Santarém, do Pará. Minha Casa Minha Vida, em 2013, colocaram lá o projeto, 3.000, quase 4.000 casas, a temperatura lá é alta, e colocaram aquecedores de ar dentro das casinhas. Pegaram um projeto do Sul e Sudeste, colocaram para o norte do país. É um negócio assim absurdo. Eu ainda não era engenheira na época, mas se eu fosse na época, eu teria feito algo para aquilo ali não ter sido executado, entendeu? Então, por isso que eu digo que nós estamos aquém à sociedade, nós estamos enxergando as coisas acontecerem e nós não estamos, não, isso aqui não é para fazer, isso aqui não é exequível no estado do Pará, isso aqui não funciona no Amazonas. Então, Sul e Sudeste é totalmente diferente das nossas realidades. Então, é por isso que essa parte da sustentabilidade ela tem que ser vista com muita seriedade e especificidade regional. A gente precisa entender que as regiões elas são totalmente diferentes uma da outra e é um sistema. A gente precisa de cada região para que a gente tenha, de fato, toda a programação climática, toda a sustentabilidade do Brasil, do mundo. Com certeza, muitos engenheiros, muitas pessoas profissionais do setor estão nos acompanhando aqui nesse momento. Eu queria entender de vocês o que precisa ser melhorado na formação desses engenheiros, desses profissionais que vivem, eles acompanham de perto a realidade do Norte, eles vivem a realidade do Norte. O que precisa ser melhorado nessa formação para que eles consigam realizar o desenvolvimento urbano sem negligenciar, né, esses desafios de mudanças climáticas? Nós, enquanto sistema, CONFEA, Conselho Federal, CREA, Conselho Regional e a Caixa de Sistemas, nós temos um déficit com a sociedade, que eu considero de pelo menos uns 85 anos. Essa não aproximação à sociedade. Nós fomos criados como sistema para defender a sociedade através da fiscalização do exercício profissional. Então, dar segurança à sociedade envolve várias situações e a gente fiscaliza o exercício para ter a qualidade daquele serviço, porque a gente entende que quando tem um profissional, ele está fazendo o serviço correto. E isso é o nosso desafio, né? É cultural, que a gente precisa mudar isso, a gente precisa estar junto à sociedade, estar junto aos poderes executivos, legislativos. O presidente Vinícius está fazendo isso muito bem, o presidente Joel já estava também fazendo, que fez até a frente parlamentar, né? Então, assim, a gente precisa estar nas pautas públicas, porque quem tem que decidir, por exemplo, onde eu vou fazer um aterro sanitário, é um engenheiro. Tem que ter uma equipe técnica de engenharia, porque um aterro sanitário, por exemplo, é uma obra faraônica. Tem até engenheiro de tráfego, porque ele vai verificar a quantidade de caminhões que vai entrar, a hora que vai entrar, o peso que tem dentro dos caminhões. Então, assim, se a gente não tiver nessas pautas, a gente não vai conseguir executar nada, e as coisas que forem executadas, elas vão estar sendo executadas de forma inadequada. Onde eu vou conseguir colocar um aterro sanitário? Quem vai definir? A gente tem que fazer um estudo para saber que aquela área ali
é adequada. Eu não posso pegar, não, aquilo ali está vazio, vamos colocar ali. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que estar próximo da sociedade e aí entra a gente lá na academia, falando da importância de ser um cidadão comum, de talvez fazer engenharia, e esse cara que fizer engenharia, a menina que fizer engenharia, ela já tem que entrar na sociedade, assim que formada, com esse pensamento de macro, né? Não a gente ali só no nosso projetinho, a gente no macro. Qual o meu papel diante da sociedade? Eu vou até aquém do que a Adriana falou. Eu acredito que hoje a gente, assim como já entrou o tema economia como tema transversal nos anos iniciais, estou falando de educação básica, o tema economia entrou, o tema tecnologia precisa entrar e o tema sustentabilidade também. Porque apesar de a gente usar esses temas como sendo nossos do sistema, ele é um tema comum que deve abranger toda a sociedade. Então, se eu faço com que uma criança ela tenha entendimento adequado quanto à sustentabilidade, quanto à inovação tecnológica, e eu estou falando de inovação tecnológica, não de tecnologias, tá? De pegar o que já tem e melhorar. Ou de sustentabilidade, verificar que tudo aquilo que deve ser desenvolvido para o bem da sociedade, sem prejuízo ambiental e que traga retorno econômico de alguma forma. Então, a gente precisa começar a trabalhar, e aí sim, políticas públicas, concordo com a Adriana. Na academia, na graduação, na engenharia, na agronomia, nas geociências que a gente responde, eu acredito que a gente precisa fazer com que o aluno ele se sinta parte do processo. O Vinícius tem feito muito bem. O nosso presidente ele tem trazido muito isso para a realidade local. Então, isso faz com que todos os pertencentes à engenharia, agronomia e geociências, eles entendam que eles fazem parte do processo de mudança e que eles precisam buscar conhecimentos para que eles agreguem de alguma forma. E aí, como é que a gente faz isso, Alzira? Aproximando, que foi aquilo que a Adriana falou. O CREA, ele não pode ser uma entidade que não se junta com a sociedade. Ele precisa responder aos anseios da sociedade. Os nossos objetivos, eles são claros. Nós estamos para prevenir ou proteger a sociedade. Como é que a gente faz isso? Por meio da fiscalização. Mas como é que a gente vai fiscalizar se o povo que a gente presta esse serviço, ele é aculturado em relação aos nossos objetivos? Como é que a gente vai prestar um serviço para a sociedade se a sociedade nem sabe para que a gente existe? Então, a gente precisa fazer esse elo de ligação de novo, com a educação, com políticas públicas e fazer sempre com que a gente se aproxime dos nossos clientes, que são todas as pessoas que estão dispostas a contratar um profissional, porque o profissional é quem faz do CREA uma entidade tão promissora, tão responsável e tão significativa para o desenvolvimento regional e nacional. Bom, a gente já está finalizando esse episódio. Eu queria só fazer mais uma perguntinha para vocês, porque a gente fala muito sobre as dificuldades, mas vocês acompanham também muitos projetos de sucesso, né? O que vocês têm visto aí? Queria que vocês mencionassem rapidamente algum projeto que é referência, que pode servir de exemplo. Então, visando a COP30, né, nós temos um financiamento bem grande lá para o estado do Pará, de obras estruturantes, que vai mudar a realidade, principalmente ali da região metropolitana, que é onde condensa a maior população humana ali da região amazônica, é a região metropolitana ali de Belém. Vão ter viadutos, vão ter parques lineares, vai ter muita parte de lazer, e essa integração da natureza com a construção civil.
Então, a COP30 ela vai trazer um legado que a gente considera muito positivo para o estado do Pará. Eu quero. Eu acredito que nós tenhamos uma engenharia regionalizada. A gente sempre tem lá, nós, por sermos da terra, a gente já traz isso conosco. Nós precisamos desenvolver projetos que impactem menos ou que não impactem o ambiente. E a gente precisa fazer projetos que conversem muito bem entre a natureza e as tecnologias viáveis e necessárias para o desenvolvimento da região. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós, lá no Amazonas, a gente tem feito, por exemplo, recuperação de igarapé, considerando que, infelizmente, tá? E assim, nós somos de estados que são cercados e somos ilhas, na verdade, são várias ilhas, né? E de água. Então, nós vivemos num estado rico em água. Então, os corpos d'água são os mais diversos. Então, lá no meu estado, no estado do Amazonas, nós temos muito igarapés, por exemplo. O problema é que, com a expansão do polo industrial de Manaus, por exemplo, lá atrás, nós tivemos uma migração de pessoas ribeirinhas para a nossa capital. E essa invasão à capital fez com que as pessoas se alojassem em qualquer lugar. Muitos deles se alojaram, inclusive, em alguns igarapés, próximos de igarapés. O que aconteceu? Os nossos igarapés foram começando a ficar poluídos. O que a gente tem trabalhado hoje? A gente tem trabalhado, e aí são políticas públicas para a retirada da população, tanto da frente da cidade, que é voltada para o rio, de forma que façam parques, de forma que contribuam com a despoluição daqueles ambientes, isso despoluição de resíduos sólidos. Mas também nós temos que começar a trabalhar com projetos que visem monitoramento ambiental, a idealização de modelos de impacto ambiental, modelos que fazem com que a gente consiga ter a presença de um animal vivo ali possa indicar que aquele ambiente tem X ou Y poluente ou contaminante. A gente precisa pensar nesse tipo de projeto se a gente estiver falando de um estado que é rico em água, né? Verdade. Eu que agradeço. Disposição sempre. Muito obrigada. Você também que nos acompanhou até aqui. Esse e outros episódios você acompanha nas redes sociais do Metrópolis ou no nosso portal metrópolis.com. Até a próxima.